Língua Portuguesa. Redação. Livro D. Lição 6. Aula 1. Olá! Hoje eu vi uma casa de marimbondo no meu quintal. E eu tenho que pensar no que eu vou fazer para resolver isso, porque a minha mãe, ela tem pavor de insetos. Você acredita que ela tem medo até de borboleta? Eu fico imaginando o dia que ela for sair de casa e aparecer um marimbondo. Eu tenho certeza que ela vai dar um escândalo. Por isso que eu preciso resolver esse problema logo. Esses marimbondos, eles fazem casa muito rápido, vocês sabiam? Ontem de manhã eu olhei e não tinha nada. E hoje, lá no cantinho do telhado que dá para o meu quintal, já estava lá aquela casinha toda prontinha. Vocês já viram uma casa de marimbondo? Eles deixam um buraquinho para entrar e para sair. E eles acham que nesse local eles estão bem protegidos dos predadores. Mas como eles vivem em bando, se eu deixar um ficar, daqui a pouco vai ter um enxame de marimbondos lá. Esses insetos, eles fazem casa em qualquer lugar. Outro dia eu pisei num formigueiro no meu portão. Mas essa história eu conto outro dia. Vamos começar a nossa aula. Redação. Um dia eu vou trazer uma foto da minha casa para vocês verem. Ela é uma casa antiga, ela é grande e tem muitos detalhes em madeira. Na minha rua eu acho que é a casa mais alta, apesar dela só ter um andar. No nosso quintal nós temos algumas árvores e próximo do portão fica o meu jardim. O telhado ele é vermelho e as paredes são brancas. E o meu muro também é branco e o portão azul. O que você achou? Achou muito colorida? Por dentro ainda tem mais cores, mas outro dia eu descrevo melhor essa parte da casa para vocês. O importante é fazer vocês entenderem como é a aparência da minha casa. Esse é um exercício que nós fazemos todos os dias, ou seja, nós estamos sempre descrevendo alguma coisa. Uma casa, uma pessoa, um carro. Feche os olhos novamente. Confira tudo para ver se você está identificando bem a minha casa. Uma casa antiga, grande, muita madeira. Só tem um andar. As outras casas da rua, mais baixas. Telhado vermelho. Paredes brancas. Muro branco. Portão azul. Quintal. As árvores. O portão que dá para o jardim. Fez a foto na sua imaginação? Fez? E sabe por que você conseguiu? Exatamente, porque você ouviu uma descrição bem feita. Hoje nós vamos praticar mais isso, como descrever. Imagine que o governador do seu estado quer saber como é a sua escola. Pense nos detalhes da sua escola, as cores das paredes, o teto, o muro, o portão. Como você faria para descrever? Qual é o nome da sua escola? O nome está escrito? Está pintado? Ou tem uma placa na frente da escola com o nome? E como é o prédio da escola visto pelo lado de fora? Como é a entrada? Pense no tamanho da sua escola, a quantidade de andares, a quantidade de salas. Tem corredores? Largos ou estreitos? E as escadas, como são? Quantos banheiros? Como eles são? Onde eles ficam? Tem quadra? Cantina?
E biblioteca tem? Tem um refeitório? Como é o refeitório? Se você fechar os olhos agora, você consegue imaginar a sua escola? Você consegue localizar cada uma das partes? Como é bom ler uma descrição bem feita! Assim nós conseguimos imaginar direitinho como é o lugar. Mas nós vamos aprender hoje a descrever um lugar. E temos um bom modelo à mão. Alentejo. Dá vontade de conhecer o Alentejo, não dá? As grossas muralhas medievais. As casas caiadas de branco, as ruelas espremidas. Observem bem as informações da descrição. Qual é o lugar descrito? Alentejo. Fica em qual país? Portugal. E em qual época essa região começou a ser habitada? Em que época ela se formou? No período medieval. Como é a paisagem? Colinas, castelos, muralhas, ruelas tortuosas, 1000 tonalidades de verde. Como são as casas? Arquitetura mourisca e gótica, casas caiadas de branco, casas espremidas em ruelas. Vocês perceberam quantos detalhes? E não basta colocar detalhes, é preciso escolher. E escolher a ordem que nós vamos apresentar. Prestem atenção. Colinas, castelos, muralhas, ruelas tortuosas, 1000 tonalidades de verde. Primeiro a paisagem, as colinas. Na paisagem nós vemos os castelos e na frente dos castelos as muralhas. Na colina nós também vemos ruelas, que são pequenas ruas tortuosas. E no fundo verde, 1000 tonalidades de verde. Vocês percebem o cuidado do escritor ao redigir uma descrição? Conhecer bem o lugar, escolher bem as palavras e a ordem para apresentar as palavras. Os adjetivos: verde, tonalidades de verde, 1000 tonalidades de verde. Os tipos de casas. Então, nessa aula, nós vamos ver que cada casa é de um tipo. Mas antes de começarmos a leitura, vamos observar a capa? O que nós podemos já observar aqui? Quantas casas? Elas são parecidas? Elas são feitas do mesmo tipo? Cada casa tem características próprias. Vamos conhecer casas diferentes, construídas de forma diferente. E esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção que trata do mundo do trabalho. Vocês já imaginaram quantos tipos de trabalho e quantos tipos de trabalhadores tem a ver com uma casa? Geografia, mundo do trabalho. E quem escreveu esse livro? Foi o André Santos da Rocha e o Pedro Dapoian Chalup. E as ilustrações foram feitas pelo Marcelo Badari. E por falar em ilustração, vamos observar onde essas casas são construídas. Vamos observar a casa e o lugar onde estão construídas. Igual ao castelo e as muralhas do topo da montanha, vocês se lembram? Nós vamos observar se há relação entre as casas e o ambiente onde elas aparecem. Meninos, uma casa feita de neve só é possível em um lugar frio. Então, os diferentes tipos de moradia, eles têm uma relação com o ambiente. Vamos conhecer essas casas e esses ambientes. E você, também ficou curioso? Então vamos abrir o nosso livro para ler essa história. Cada casa é de um jeito. Você sabe por quê? Porque cada casa é para um jeito de viver. Cada casa é de um jeito, não é mesmo? Como nós vimos, elas são feitas para um jeito de viver. Clima,
material, localidade. Vamos ler mais um pouco. Que casa é essa? Ela é feita de quê? Essa casa é um iglu. Iglu é feito com neve. Lá fora faz muito frio, mas dentro você não vai tremer. Nós podemos dizer que esse tipo de casa só existe em lugares frios. O lado de fora é muito frio, mas dentro fica quentinho. Vamos tentar observar todos os detalhes de cada construção. O iglu ele só existe em lugares com baixíssima temperatura, porque é uma casa feita de neve, que não pode derreter, porque ela fica no frio, não é mesmo? A casa é feita do mesmo material que está em volta, e a casa tem a mesma cor do ambiente. Então vamos descrever mais essa casa. Vamos ver. Ela é branca, circular e pequena. O iglu tem apenas uma entrada. O iglu é uma casa de inverno ou moradia de caça dos esquimós. Prestaram atenção nos detalhes? Na redação vamos ter que apresentar a nossa escola. Nós teremos que escrever todos os detalhes na nossa descrição. Essa casa aqui é branca, circular, pequena, tem apenas uma entrada. Agora vamos ler mais. Que casa é essa? Ela é feita de quê? Essa casa é uma oca. Oca é feita de palha. Se ventar forte, sempre dá para refazer. Nós podemos dizer que esse tipo de casa existe em florestas. Essa casa é uma oca feita de palha. A oca ela é feita de um material leve, por isso ela pode ser refeita. Esse tipo de casa se desfaz com o vento, não é mesmo? Essa casa ela é feita de um material chamado palha. É um material obtido na própria natureza. Vamos descrever mais essa casa? Vamos ver. Ela também é circular e pequena. A oca também tem apenas uma entrada. A oca é um tipo de moradia coletiva indígena. Vamos relembrar a descrição da oca? Casa de palha, circular, pequena, apenas uma entrada. Moradia coletiva, pode morar muita gente na oca. Será que existem mais moradias como essa? Vamos descobrir juntos aqui no livro. Que casa é essa? Ela é feita de quê? Essa casa é uma tenda. Ela é feita de galhos e peles. Os galhos vêm das árvores. As peles vêm dos bichos caçados para comer. Tendas. As tendas eram um dos mais antigos tipos de habitação humana. As tendas elas eram comumente usadas pelos povos nômades do Oriente Médio. Os povos nômades são grupos de pessoas que vivem se mudando. Eles vão seguindo os rebanhos à procura de comida. As tendas parecem barracas. As tendas são abrigos desmontáveis. Essas tendas são sustentadas por estruturas de galhos. São feitas de lonas construídas por peles de bichos caçados. Vamos tentar observar todos os detalhes dessa construção? Vamos ver. As tendas elas têm um formato triangular. E são bem pequenas, não é mesmo? Essa casa era carregada de um lugar para outro. Os povos eles mudavam de lugar e levavam a casa junto. Então vamos descrever mais essa casa. Ela tem cor de pele de animais. A forma dela se parece uma pirâmide. A tenda também é pequena e tem apenas uma entrada. Vamos continuar lendo. Que casa é essa? Ela é feita de quê? Essa casa é um chalé. Ela é feita de madeira.
Nos dias frios, ela é boa para aquecer. Chalés. Nós podemos dizer que esse tipo de casa existe mais em lugares frios. Os chalés são pequenas casas de campo feitas de madeira. Há muitos chalés lá no alto da montanha e eles são bons para aquecer. Vamos ver. Os chalés são de madeira. Eles têm o teto inclinado. Vocês sabem por quê? Para a neve escorrer, porque se a neve ficar em cima, ela pesa muito e o telhado cai. Esse é um tipo de habitação dos pastores. Elas são construções para os dias frios de inverno. Os chalés são tipos de casa bem confortáveis e bem espaçosos, não é mesmo? Esse chalé do livro, ele abriga uma família inteira. Os chalés também têm chaminés. Faz muito frio, então eles têm uma lareira dentro do chalé. Eles fazem uma fogueira dentro de casa. Isso se chama lareira. Então, ficou boa a descrição do chalé? Deu para lembrar o formato? Os detalhes? Vamos ver. Madeira, teto inclinado, chaminé, bastante espaço dentro. Então agora vamos ler mais e vamos observar as descrições. Que casa é essa? Ela é feita de quê? Essa casa é de tijolo. Também leva areia e cimento. Uma casa assim não cai com qualquer vento. Essas casas são feitas de tijolos. Elas são as construções mais usadas hoje em dia. Essas casas também têm areia e cimento. Elas são fixas e resistentes. Essas casas podem ser pintadas das cores que nós queremos. Tijolos e cimento tornam a casa mais resistente. E essa casa pode ter tamanhos variados. Os prédios, eles são feitos do mesmo material dessas casas. E essa moradia abriga uma ou mais famílias. É um tipo de habitação fixa. Essas casas também podem ser bem espaçosas, não é mesmo? Será que há mais tipos de casa? Ou já vimos todos? Vamos ver. E a sua casa, ela é feita de quê? Conta pra mim, eu quero conhecer. O final dessa história nos deu boas ideias para nossa redação. Nós não vamos descrever uma casa, nós vamos descrever a nossa escola. Mas a técnica de descrição vai nos ajudar. Nós temos que pensar nas cores, nos formatos e nos materiais. E você? O que tem de especial na escola em que você estuda? Quantos andares? Quantas salas? E os portões? Vamos organizar o que aprendemos nessa leitura? Vamos organizar para nos ajudar depois na hora de fazer a nossa redação? Que tal? Iglu é feita de neve. Tem a mesma cor do ambiente. Ela é branca, circular, pequena e tem apenas uma entrada. Oca. A oca é um tipo de moradia coletiva indígena. É feita de palha. Ela é circular, pequena e tem apenas uma entrada. Chalé. É feito de madeira. Tem telhado inclinado e chaminé. É confortável, espaçoso. Abriga a família inteira. Casa. É feita de tijolos, cimento e areia. É fixa e resistente. Tem tamanho variado. Abriga uma ou mais famílias. Então, viram quantas construções interessantes? Existem vários tipos de casa e as casas podem ser diferentes entre si. Os tipos de casa eles variam em função dos diferentes lugares onde as pessoas vivem e onde trabalham.
Vamos dar agora uma olhada nesse quadro. Casa de palha, casa de madeira, casa de galhos e pele, casa de pedras, casa de pau a pique. Há também a casa de alvenaria e o iglu. Você já viu um iglu? É uma casa de neve, é uma casa toda feita de gelo, com blocos de neve que vão endurecer. O iglu ele é arredondado, ele geralmente tem uma cúpula. Por que a cúpula é arredondada? Isso mesmo, para a neve escorregar e não ficar presa. E por que a porta é pequena? Exato, para evitar o frio entrar. Se o frio não entrar, como fica a temperatura dentro do iglu? Isso mesmo, ela fica mais quente dentro do que fora, porque dentro do gelo há bolhas de ar que impedem o frio de passar. Essas bolhas, elas funcionam como um isolante térmico. Então, os iglus são permanentes nessas regiões. E que regiões são essas? O que você pode me dizer desse lugar? Como chama esse lugar? Isso mesmo, Polo Norte. Também tem iglu na Groenlândia e no Canadá. Aqui na nossa redação, nós podemos considerar o lugar onde nós moramos para descrever a escola, pois as construções são adequadas ao ambiente. A gente pode descrever aqui uma escola da zona urbana, uma escola feita com cimento, areia e tijolos, uma escola de alvenaria. E depois nós vamos ter que escolher os próximos detalhes da escola. Cores, andares, portas. Pensem bem na escola que nós vamos descrever. Conta para mim. Eu quero conhecer. Então agora é a nossa vez. Nós já temos nosso plano feito, correto? Nós vamos descrever nossa escola para uma autoridade do estado. O governador, ele quer conhecê-la. Portanto, nós já sabemos... Peraí, vamos ver aquele nosso quadro. O que? Para quem? Para quê? Como? Lembram-se desse quadro? Nós já sabemos que ele vai nos acompanhar o ano inteiro. Sempre que vamos escrever um texto, nós precisamos pensar nessas perguntas. Então vamos começar. Vamos começar pela primeira pergunta. O que nós vamos escrever? Isso mesmo. A gente já falou sobre isso lá no início da aula. Vamos escrever uma carta descrevendo a nossa escola para o governador do nosso estado que quer saber como é a nossa escola. Então vamos responder a primeira pergunta. O que vamos escrever? Isso mesmo. Nós vamos descrever a nossa escola. Vamos dizer como ela é. Vamos anotar aqui no nosso quadro. O que? Descrição da escola. Para quem? Para quê? Como? Para quem vamos escrever? Vamos escrever para o governador, um adulto, político. Temos que usar palavras difíceis. Bom raciocínio, Beto. O governador não é um amigo íntimo. Temos que ser mais formais. Mas não precisamos usar palavras difíceis. Nós temos que escrever com um tom respeitoso, sem intimidades e sem gírias. Daremos o máximo de informação para o governador. Ele é uma autoridade e precisa saber como é a escola. Será que ele virá nos visitar aqui na escola? A gente pode fazer esse pedido no final do nosso texto. Então vamos escrever para o governador, falando sobre como é a nossa escola. Vamos ter que pensar nos detalhes da escola. Vamos passar todas as informações. E para que vamos escrever?
Qual é o nosso objetivo? Isso mesmo, o nosso objetivo é contar como é a nossa escola para ele. Então, a descrição tem que dar informações bem detalhadas. Nós vamos detalhar a escola por dentro e por fora. Todos os espaços que iremos descrever. O quê? Descrição da escola. Para quem? O governador. Para quê? Aprender a dar informações sobre a escola. Como? Sabem de uma coisa? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que ele não quer conhecer a escola. Eu acho que o que ele quer mesmo é saber se nós estamos sabendo escrever direitinho. É só uma suspeita, mas dá na mesma, não é? Nós vamos caprichar na redação como sempre. E ainda falta responder como. Nós já sabemos como nós vamos escrever? Já temos uma ideia, algumas ideias. Nós podemos escrever como foi feito no nosso livro aqui, que acabamos de ler. Ou nós podemos descrever como na leitura da lição sobre o Alentejo. Será um texto descritivo. Como? Texto descritivo. Depois nós vamos voltar para falar mais sobre cada um desses assuntos. Agora vamos nos preparar. Vamos avançar com as nossas anotações. Como é a escola que vamos descrever? Já sabemos do que ela é feita. Ela foi feita de cimento, tijolos e areia. Temos que pensar nos detalhes. Onde ela fica? Grande ou pequena? Como ela é por fora? Quantos andares? Quais as cores das portas, do teto e das paredes? Como é o piso da escola? Lá tem escada? Tem muros? E grades? Essas informações vão nos ajudar na redação. Nós também podemos pensar como ela é por dentro. Como ela é por dentro? Quantas salas? Banheiros? Quadra? Biblioteca? Pátio? Refeitório? Cozinha? Cantina? Secretaria? Copiadora? Direção? Vamos obter mais detalhes para preparar a nossa descrição. Como será essa escola? Pequena? Grande? Um andar ou dois? Alfa, me diga. Pequena? Nossa escola é pequena. Tem 2 andares. Embaixo, secretaria, cozinha e banheiros. Em cima, as salas de aula. Boas ideias, meninos! Então, nós já sabemos que a nossa escola é pequena. E os alunos são divididos em 2 turnos, de manhã e de tarde com as séries iniciais. Vamos ver. Também sabemos que a nossa escola tem 2 andares. No primeiro andar, nós temos a secretaria, a direção, a cozinha e os banheiros. No segundo andar, ficam as salas de aula. Então, agora é hora de colocar a mão na massa. Vocês sabem mesmo o que isso quer dizer? Exatamente! Que nós temos que escrever o nosso texto. Que nós já planejamos tudo detalhadamente. Tudo que nós iremos escrever. Nós temos agora que arrumar essas informações no texto. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Nós aprendemos que as construções elas podem ser feitas de tipos diferentes, mas há também lugares que exigem casas específicas e o ambiente e o clima influenciam bastante. Oca, tenda, iglu, chalé, casa de pau a pique e casa de alvenaria. Cada casa é de um tipo e tem características específicas. Em cada lugar, as construções podem ser de um tipo. Nós precisamos prestar atenção aos detalhes para descrevermos.
E isso é muito importante para a gente escrever um texto. Essa história aqui que nós lemos, ela ilustrou bem como são as construções. A nossa escola já está com muitas informações para ser descritas. E nós vamos registrar tudo isso no nosso roteiro. Já planejamos muita coisa. Agora, só falta escrever. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Dever de casa. Redação livro D, página 71, exercício 28. Apenas o planejamento. Vocês vão responder no caderno as questões do planejamento, com base em tudo que conversamos aqui na nossa aula. Até a próxima!